né, Geraldinho? Já está na linha, Robson? Alô, doutor Robson, muito bom dia. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metrópole e vocês aí do estúdio. Que alegria falar com você, viu, cara? Você tem dado uma demonstração de sensibilidade, mas acima de tudo compromisso com a saúde da nossa cidade, do nosso povo. Eu tenho acompanhado aí suas entrevistas aí na radiodifusão, na mídia televisiva. Parabéns aí por esse trabalho, viu? Trabalho que merece o reconhecimento de toda a nossa cidade, não só você, como a outros profissionais, por esse trabalho. Cenário em relação ao número de casos no Brasil e mais especificamente no nosso estado e na nossa cidade, Salvador. Várias previsões, doutor Robson, em relação ao pico da doença foram feitas nesse período. Algumas falavam em março, outras em abril. Muita gente está ficando desacreditada, chegando até mesmo algumas a falar em julho e agosto. E aí, o que é que você tem a dizer, hein? Tô vendo você aqui pelo... Tô vendo você aqui, não sei se é o FaceTime ou o Skype. Você tá bem na fita, viu? Com essa camisa azul. Skype. Pelo Skype, tá bem aí, viu? Olha, na verdade, em relação a essa pergunta, ela é bem bacana, porque já começa com um dos questionamentos que mais são feitos a nós, né, profissionais da área de saúde. Então, assim, ficava aquela coisa dizendo que quando é que vai ser o pico? Vocês vão lembrar que algumas previsões falavam em março, outros falavam até 30 de março a 6 de abril, outros passaram a falar em abril, depois falaram em junho, julho, até agosto nós já ouvimos falar em previsão. E assim, o Brasil é um país de dimensão continental, o próprio Ministério da Saúde já falava isso. Então, não necessariamente o pico ocorreria de forma homogênea, de forma igual em todos os estados, né? Então isso é importante chamar atenção. E a Bahia, por sua vez, também é um estado muito grande e nós temos visto isso. Então, agora sim, já falávamos, como você falou, até na mídia em geral, que um período crítico seria a segunda metade de maio e a primeira metade de junho, e é o que está aparecendo. Então, assim, em muitas cidades da Bahia, principalmente aqui em Salvador, como você falou, nós temos visto na última semana um aumento expressivo do número de casos, né? Então, assim, o aumento do número de pacientes atendidos às emergências, o número de pacientes internados. Então, a gente tem visto isso já, principalmente em Salvador e em algumas cidades da Bahia também, principalmente aquelas cidades do Baixo Sul. Então, esse pico, né, que muita gente falava, ele agora já começa com maior força e realmente esse período final de maio e o mês de junho vai ser um mês importante para se nós realmente vamos partir para um lado de... Mas você acha que todo mês de junho ainda será? Ou realmente, né, desandar, né, como a gente fala, tomara que possamos passar por esse momento sem todo aquele trauma que alguns países, até mesmo desenvolvidos, passaram, a exemplo da Itália e da Espanha, que vimos o caos que foi. Hein, Robson, você acha que ao final desse mês de maio, todo mês de junho, será ainda um momento de muita sensibilidade, de muita atenção e muita cautela? Geraldinho, sim, sem dúvida. Então, assim, como nós falamos, essa segunda metade de maio e a primeira metade de junho, e a gente pode sim estender, como você falou aqui, para todo o mês de junho, vai ser um mês preocupante do ponto de vista do aumento da quantidade de casos, saber se realmente temos uma demanda da área de saúde que irá suportar esse aumento expressivo desse número de casos. Isso vai ser importante, principalmente as cidades do interior, onde muitas das vezes não tem toda a estrutura, então tem que tomar também bastante cuidado. Não é ter aquela ideia de que, aqui é pequeno, é um interiorzinho assim, a doença não vai chegar, vai sim, né? Então as pessoas viajam, vão em outros locais e essa doença pode chegar. Então o mês de junho sim. Eu costumo dizer para as pessoas que maio e junho, infelizmente, vamos ter muitos casos e aquilo nós falamos, vamos definir para onde vai, ou conseguir controlar isso ou realmente desandar. Eu espero que a gente consiga controlar. Julho e agosto a gente deve ter uma estabilização desse número de casos para em setembro sim, eu acho aí começar a cair. Tá aí, ó. Você que ligou o rádio agora, o ATV, nós estamos batendo papo com o Dr. Robson Reis, ele que é infectologista, ele que é professor da Escola Baiana de Medicina. Ô Robson, é verdade que a maioria dos doentes apresentará um quadro mais simples? Qual é essa proporção? E os que complicam? Por que complicam? Olha, Geraldinho, a gente tem que chamar atenção justamente isso. Então, não é que a gente vai dizer que essa doença é uma gripezinha, longe disso. A doença está aí grave, acomete várias pessoas podem ir a óbito, mas o que podemos falar em relação a dados científicos, né? Então, assim, não é achismo, não é tal hospital que acompanhou 20, 30, 40 pacientes e publicou. Não, são as publicações médicas de grandes centros que tiveram um N importante, ou seja, uma quantidade significativa de pacientes que conseguiu demonstrar mais ou menos essa proporção. De 100% dos pacientes com coronavírus, 85% deles, em média, eles terão um quadro simples, simulando resfriado comum.
por vezes simulando até um quadro gripal, 85%. Alguns deles podem até mesmo não ter nada. São aqueles pacientes que nós falamos de os portadores assintomáticos. Sim. Eles são importantes por quê? Porque como eles não têm sintomas, eles costumam transmitir a doença sem saber. 15% vão necessitar, dessas pessoas necessitarão de internamento hospitalar. Dentre esses 15%, 5% vão necessitar de unidade de terapia intensiva e 2,3% de ventilação mecânica, ou seja, de intubação, daquele respirador mecânico. Só que a gente fala só 2,3%, mas dentro de um universo de pessoas acometidas, isso é um número grande. Pessoas complicam. Sabemos daquelas pessoas que estão em grupo de risco. Quando a gente fala grupo de risco, não é grupo de risco para contrair, é grupo de risco para complicar. Quem são essas pessoas que nós já sabemos? São os idosos, são os pacientes que têm problemas cardíacos, renais, são os pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, as gestantes agora também entraram, os pacientes que têm problema de pulmão, né, os tabagistas, ou seja, os fumantes. Então, essas pessoas têm um risco maior para complicação. Porém, infelizmente, também costumamos ver pacientes que não têm comorbidade nenhuma, jovem, ou seja, não tem nenhuma doença associada, e essas pessoas complicando. Hoje se sabe, já colocando aqui, pegando essa pergunta, que a doença ela tem lugar em algumas revistas, em alguns trabalhos científicos, que é aquela primeira fase, que é a fase da replicação do vírus, né? Geralmente nos primeiros 5 dias, onde você vai ter o paciente com febre, vai ter espirrando, tossindo, dor no corpo, náusea, alteração do olfato, do paladar. Uma segunda fase, que já começa um pouquinho na segunda, que é a fase de tempestade inflamatória, né, que nós chamamos, onde hoje já se considera que essa doença Covid-19 não é só uma doença respiratória, é uma doença sistêmica. Ela acomete os vasos sanguíneos, ela acomete o sistema hematológico, pode acometer os rins, então é uma doença sistêmica. Então essas 3 fases, elas são, na verdade, as fases onde o paciente ele pode evoluir. Somente na primeira fase, parar por ali e evoluir para a cura, ou ele pode evoluir para essa parte pulmonar e depois para essa parte sistêmica, que é a fase mais grave, onde pode ter trombos no pulmão, hoje já se sabe isso, né, lesão vascular, e esse paciente tem um risco maior de complicar. Quero mandar também um abraço especial aos vereadores da cidade do Salvador, mas um beijo no coração ao meu irmão e amigo, vereador Sabá, Mauro Amâncio, meu grande Maurinho, fala que na BR-324, muita neblina, viu? Avisar esses amigos ouvintes. Eu queria aqui otimizar 2 perguntas, a gente está chegando ao final da programação e ver a sua disponibilidade. E amanhã você retornar mais uma vez aqui no telefone, porque a gente quer falar um pouco também do aumento expressivo do número de dengue e chikungunya. Mas eu queria que você, ao final aqui da programação, respondesse 2 questionamentos importantes. Primeiro, se uma pessoa sem sintomas pode transmitir a doença. Segundo, quem já teve a doença pode contrair novamente? Geraldinho, sim. Na verdade, quem já teve, quem não tem sintomas, na verdade, quem não tem sintomas, que é o paciente que é o portador assintomático, como nós falamos, né? O paciente assintomático, ele pode sim transmitir a doença. Inclusive, às vezes o paciente ele não tem sintomas porque ele está ainda naquele período, nós chamamos de período de incubação, onde está tendo replicação viral. Nesse período, alguns exames, o RT-PCR, se for 2, 3 dias antes de apresentarem sintomas, ele já pode até detectar. Então, ele não tinha sintomas até então, depois ele começa sintomas. Mas tem pacientes que não farão sintomas durante todo o decorrer da doença. E esses pacientes, realmente, eles também podem transmitir. Por quê? Porque, na verdade, já tem uma quantidade de vírus suficiente em aparelho respiratório, né? Então, somente na parte de cima das vias aéreas, podendo transmitir. Lógico que o risco é menor, porque se ele está sintomático, significa que a carga viral desse paciente provavelmente é menor, então elimina menos vírus. Se ele é assintomático, ele não tosse, ele não espirra, ele também não acaba eliminando o vírus e transmitindo assim para outra pessoa. E a outra pergunta que você fez é que muito provavelmente ainda não se bateu o martelo, muitos dizem, não, é verdade, mas quem já teve a doença uma vez, a Covid-19, desenvolveu anticorpo, não terá a doença novamente. Você ficará imune, ninguém sabe qual o grau dessa imunidade, por quanto tempo durará, mas, na verdade, sim, teoricamente, hoje você tendo a Covid-19, você acaba tendo um certo grau de imunidade. Maravilha. Robson, posso contar com você retornar amanhã, às 6 em ponto, para a gente falar sobre o aumento expressivo dos casos de dengue e chikungunya? Posso contar isso com você? E a gente chegou ao final da programação? Pode sim, tem 2 temas importantíssimos que eu acho que talvez os nossos ouvintes vão querer ouvir muito, que são os testes diagnósticos, que é importante explicar às pessoas quando pedir. Eu preciso de você amanhã para a gente esclarecer isso. Principalmente em relação a esses testes, como interpretá-los, qual é o melhor momento. Então, eu acho que vai ser uma dica bacana. Boa. E a outra sobre tratamento, que é uma pergunta que todo mundo faz. Eu acho que a gente pode sim. Bora. Um abraço para você, obrigado e boa sorte, viu? Se cuida, viu? Um abraço. Valeu, boa noite. Valeu, querido. Um abraço especial para você, um beijo no coração.
Hoje os aniversariantes do dia, doutor César Joal, advogado, um abraço para você. Também aniversário de Patrícia Nascimento, um forte beijo no coração. Aniversário do meu amigo e irmão, grande parceiro da política, o deputado Niltinho. Aniversário...